há escolas públicas onde crianças de 6, 7, 8, 9 anos, no primeiro dia de escola, põem os brancos de um lado, os afro-americanos do outro, e os meninos brancos, que acabaram de aprender a ler e a escrever, têm que pedir desculpa aos afro-americanos pela ofensa histórica que é eles serem privilegiados por serem brancos. Calorosas saudações, e todos nós sabemos que a ideologia woke em momentos consegue ser extremamente discriminatória. Ao contrário do botão do like neste vídeo, que recebe amavelmente likes de pessoas de todas as cores e feitios. Portanto, aproveitem esse sentido apaziguador para meterem like neste vídeo e subscreverem o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e sigam-me nas minhas redes sociais no canto superior direito. Ora, vamos então ver aqui um comentário que o Sebastião Bugalho fez ontem à noite, no Expresso da meia-noite, em que contou um episódio particularmente grave que está a acontecer do ponto de vista discriminatório nos Estados Unidos, mais concretamente na Califórnia. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Em relação à imigração, convém dizer que para 61% dos americanos a imigração era a primeira prioridade desta eleição e Donald Trump não teve 61% dos votos, portanto, manifestamente não era só uma preocupação republicana ou de direita. E em relação aos fenómenos mais ligados às políticas de identidade, eu manifestamente acho que isso aconteceu. Acho que poderá ter acontecido, poderá ter contribuído para o facto de Donald Trump ter tido uma vitória esmagadora, só para chamar a atenção de um dado que para mim é muito relevante. Desde 1928, portanto quase em 100 anos, que os republicanos não tinham um resultado tão forte para a Câmara dos Representantes, portanto para o Congresso. Então o resultado do ponto de vista da máquina partidária é extraordinário. E é factual que há algum distanciamento eu não quero chamar elites, mas do establishment do Partido Democrata em relação até a algumas pessoas que sempre votaram nesse partido. Totalmente em acordo. Isto é completamente verdade. Até porque, embora no início do segmento da frase do Sebastião Bugalho, quando ele diz qualquer coisa do género, como 61% das pessoas dizia que a imigração era o tópico principal das suas preocupações para a eleição e Trump não teve 61% dos votos, é assim, não teve 61% dos votos, mas não esteve longe disso, não é? Teve 50, não me recordo já da percentagem, porque ainda foram votos contados entretanto, mas rondou os 55% praticamente. Ou seja, quer dizer que só mesmo a parte mais moderada, centrista do Partido Democrata, que ainda resta, porque a outra restante já vota no Partido Republicano. A questão é mesmo essa. Os republicanos de hoje em dia é o centro-esquerda do passado. A questão é mesmo essa. Mas era só este apontamento porque, apesar disso, eu acho que cada vez mais pessoas vão passar a votar à direita, não por serem propriamente de direita, mas por uma questão apenas de bom senso. Há uma reportagem hoje muito curiosa no New York Times, que é uma publicação insuspeita de ser avesso aos ideais do Partido Democrata. Que o Partido Democrata, de certa forma, se esqueceu, por exemplo, dos trabalhadores. Isso é o que diz o Bernie Sanders. Sim, eu diria que sim, mas aqui do ponto de vista, estamos mesmo a falar do ponto de vista cultural, não do ponto de vista laboral. Mas a reportagem diz uma coisa muito curiosa, que é uma candidata democrata que ganhou para governadora e que estava a escolher uma árvore de Natal e foi a única vez que ela se cruzou com a Kamala Harris na campanha. E ela comentou com ela, era de uma zona muito rural, ela comentou com ela, sabe, senhora vice-presidente, nós aqui não temos árvores de Natal de plástico, nós aqui vamos buscar os nossos próprios pinheiros. E ela conta, ela ganhou, ela foi eleita, e é democrata, ela conta que a Kamala Harris lhe revirou os olhos e lhe virou as costas. Eu acho que isto é exemplificativo do que é que se passa hoje em dia. Eu não diria só no Partido Democrata, mas também com a esquerda na sua metamorfose eleitoral. Porque o eleitorado de esquerda, principalmente da esquerda progressista, a esquerda conservadora está praticamente extinta, o PCP e mesmo esse já tem tendências progressistas, mas a tendência é num novo tipo de eleitorado. Se antigamente, por exemplo, o eleitorado rural votava muito no PCP aqui em Portugal, por exemplo, no Alentejo, em zonas como Cuba, não Cuba o país, mas Cuba no Alentejo, enfim, havia um grande aglomerado populacional nas zonas rurais. Hoje em dia é completamente o oposto. Os partidos de esquerda progressista, hoje em dia, têm a sua concentração eleitoral muito mais concentrada em grandes metrópoles. No caso, em Portugal, Lisboa e no Porto. Tanto que os deputados do LIVRE, do PAN, do Bloco, são maioritariamente eleitos por aí, quanto muito Setúbal ou no Algarve, e mesmo assim no Algarve não foram. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Se nós formos olhar para o mapa da Califórnia, que é o estado mais democrata dos Estados Unidos inteiro, é um bastião dos democratas, mesmo em zonas do interior do estado da Califórnia, o que nós vamos ver é que houve zonas do estado da Califórnia, no interior da Califórnia, não nas zonas litorais, onde o Partido Republicano venceu. O que não é propriamente natural, digamos de passagem, não é? Ou seja, o Estado continuou a ser democrata porque a maior parte dos votos foram para os democratas, mas as zonas e as regiões, as subdivisões do estado da Califórnia, que estão mais para o interior, em zonas mais rurais, que antes também votavam nos democratas, hoje em dia passaram a votar republicano.
E é curioso porque não é a única coisa. Até, isto depois também tem a ver com a questão da personalidade do Trump e da Kamala, mas até em zonas urbanas também, ou seja, onde o eleitorado de esquerda hoje em dia se situa mais, a Kamala também perdeu. Ou seja, eu não diria tanto que isto foi uma vitória dos republicanos em si, eu acho que isto foi uma vitória do bom senso. E o bom senso foi mais aproximado pelo Trump e os republicanos do que propriamente pela Kamala e pelos democratas. Foi mesmo isso que acabou por dar a vitória desta forma. Portanto, são mundos muito diferentes que a América tem. Mas para separarmos um pouco exatamente no aspecto comportamental dos políticos, o que é que nós podemos concluir depois deste arrastão eleitoral de Trump, que foi um candidato em que a mentira, a falta de respeito pelo adversário, uma certa boçalidade, o crime no currículo, a misoginia. Isso não conta? Não, para mim conta, eu julgo que para não nós, digo para ti, para mas nós, quer dizer, para nós este conta. resultado eleitoral, o que é que nos leva a pensar quanto é que vale o comportamento de um candidato hoje em dia? Eu acho que para nós conta e deve pessoa. sempre continuar a contar. Eu acho que a pergunta que nós nos devemos fazer é porque é que para os americanos contou menos do que uma série de outras coisas. A resposta é muito simples, porque a política é um mundo muito sujo, em que pessoas envolvidas em escândalos criminais e sexuais estavam envolvidas indiretamente ou apoiaram indiretamente a candidatura democrata, não é? E isso também não ajudou. E eu acho que as pessoas compreendem do que é que eu estou a mencionar neste momento. E, portanto, a política é um mundo de tal forma sujo em que os dois lados são sujos. Eu não venho para aqui fazer propaganda a dizer que a direita são os santos e a esquerda são os santos, nomeadamente em termos de American Politics, no sentido em que, sendo os polícias do mundo, acreditem que de santos não têm nada. Por isso é que nem sequer estão ao abrigo daquilo que é a legislação do Tribunal Penal Internacional, porque sabem que eram condenados, não é? Portanto, vamos ser honestos. Agora, os americanos, olhando para essa realidade, onde a política per si é um mundo muito sujo, em todo o lado, mas principalmente nos Estados Unidos, quer à esquerda, quer à direita, quer nas acusações criminais a Donald Trump, quer em outras acusações criminais de pessoas à volta ou que apoiaram Kamala Harris, o que vai acontecer é que as pessoas pensam, bom, do mal ou menos vou escolher aquele que ao menos beneficia mais a minha vida enquanto vertente económica e enquanto matéria de política externa e segurança interna que eu tenho no meu país. Foi isso que se passou. É que parece-me direto. Porque a mim não me parece que os americanos se tenham transformado numa república neonazi e fascista de extrema-direita, mas o que é facto é que ignoraram um padrão comportamental de alguém que despreza ou se comporta como se desprezasse aquilo que, no meu entender, é um património belíssimo, que é o da primeira república constitucional do planeta, que são os Estados Unidos da América. Ele, manifestamente, o Donald Trump, isso não lhe diz nada, não é? Mas para os americanos, mesmo aqueles a quem isso diz alguma coisa, toda a tradição de liberalismo democrático norte-americana, para quem ainda diz alguma coisa, não diz tanto quanto aquilo que Donald Trump, as mensagens, as caixas onde ele conseguiu tocar. Quer dizer, eu diria que... Eles valorizam mais o resultado do que aquilo que sai da boca do Trump. Ou não reconheceram, muitas vezes ouvimos americanos a dizerem isso, não acreditaram que ele conseguiu bons resultados, mas depois quando abre a boca diz muita coisa que eles não concordam. Eu não, com franqueza, para mim... Por mais exercícios de humildade que tento fazer e colocar-me nos sapatos dos norte-americanos, é-me difícil compreender aquele resultado, mas não me é difícil respeitá-lo e tentar percebê-lo melhor. Para mim não é difícil perceber o resultado. Eu achava que o Trump não ia ganhar, ou melhor, eu achava que ele não ia ganhar, mas era possível que ele ganhasse. Agora, não achava, e acho que ninguém achava, ou muito pouca gente achava, que fosse com esta distância. As pessoas podiam dizer, vai ganhar com uma vantagem confortável. Mas eu acho que ninguém diria que ele ganhasse o voto popular, o colégio eleitoral, o Senado, a Câmara dos Representantes, maioria no Supremo. Portanto, acho que muito pouca gente iria dizer que seria desta forma. Agora, acredito que pessoas acreditassem que ganhassem, não é? Agora, o que me parece é que não me surpreende, não é? Porque o Donald Trump já foi presidente dos Estados Unidos e os Estados Unidos eram particularmente melhor em termos de qualidade de vida, segurança interna e externa quando o Donald Trump era presidente entre 2017 e 2021 do que foi entre 2021 e 2024 com Joe Biden e Kamala Harris. A exemplificação foi prática, a mim não me custa entender. Os níveis de inflação eram mais controlados sobre Trump do que propriamente sobre Joe Biden e Kamala Harris. A segurança a nível global, tendo os Estados Unidos um papel importantíssimo do ponto de vista geopolítico, estava mais controlada do que agora. Portanto, não me parece uma questão assim tão complicada. E além do mais, o wokeismo cansa. Se aqui em Portugal cansa e as coisas já chegam aqui atrasadas civilizacionalmente, imaginem nos Estados Unidos onde se dá o eclodir de tudo isso. Portanto, a mim não me custa absolutamente nada a entender. A única razão, e eu disse isto, que eu achava que o Trump não ia ganhar esta eleição, era porque eu achava que o sentimento anti-trumpista era, infelizmente,
mais forte do que o movimento trumpista. E era isso que eu achava que levava o Trump a perder esta eleição. Felizmente estava enganado. Vocês depois chatearam-me nos comentários. E bem, eu disse para me chatearem, para me dizerem. Já agora comentem o que acham, não é? Eu digo sempre isto no fim, agora aproveito e faço a ponte. Agora, só para termos uma ideia, só mesmo para terminar, esta que a Ana estava a descrever, em São Francisco, na Califórnia, há escolas públicas onde crianças de 6, 7, 8, 9 anos, no primeiro dia de escola, põem os brancos de um lado, os afro-americanos do outro, e os meninos brancos, que acabaram de aprender a ler e a escrever, têm que pedir desculpa aos afro-americanos pela ofensa histórica que é eles serem privilegiados por serem brancos. Eu compreendo, sociologicamente, para um conjunto de pessoas, isto seja no mínimo excessivo. Portanto, de facto, poderá haver algum rancor sociológico em relação a estas políticas identitárias. Não me parece que isso tenha sido o único contributo para este resultado. Em relação a... Isto é surreal. Esta segregação, isto parece quase o apartheid. Desculpem dizer isto desta forma, mas isto... Quer dizer, não faz sentido. Depois eu faço aqui uma questão, não é? Nós não sabemos todos os antepassados que tivemos. Houve miscigenação no passado. Ou seja, o que é que uma criança que, no caso, seja, por exemplo, mestiça, tenha um pai negro e uma mãe branca, ou vice-versa, em que situação é que fica? Pede-se desculpa a si próprio? Culpabiliza-se a si próprio? Não é? Não faz sentido. Absolutamente nada. Até porque nenhum deles, com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... certamente até ao fim das nossas gerações que existem hoje em dia, ninguém é responsável pela escravatura diretamente. Eu não tive escravos, a minha família não teve escravos, portanto, nem as pessoas em Portugal o tiveram, não é? Portanto, isso não é um fenómeno em Portugal e nos Estados Unidos, não é? Portanto, é uma realidade diferente, embora nos Estados Unidos seja uma questão muito mais complicada do que em Portugal. Nós não temos a questão talvez do complexo racial que existe nos Estados Unidos, mas... não parece que crianças de 9 anos tenham que ser culpabilizadas por isso, não é? Não têm que pedir desculpa a ninguém. Eles são responsáveis por aquilo que fizeram desde o momento em que nasceram, enquanto cidadãos, não é? E mesmo assim, sendo menores de idade, nem são por tudo, porque os pais ainda têm um papel importante. Portanto, isto é só ridículo. Reparem, imaginem que isto acontecia em Portugal. Não vos revoltava? Quem é pai e está a ver este vídeo, não vos revoltava obrigarem o vosso filho a pedir desculpa por uma coisa que ele não escolheu ser, que no caso foi a sua origem étnica? É que isso não é bom nem mau, é o que é. As pessoas são como são e têm que ser respeitadas assim e não têm que pedir desculpa por isso. Seja de que origem étnica for. Portanto, é isso que é o Estado de Direito, é sermos iguais perante a lei. Mas enfim. Meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like neste vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.